pessoal! Continuando a análise dos artigos da nossa prova de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo, os crimes funcionais, eu trago para vocês 2 crimes na sequência do artigo 313 do peculato mediante erro de outrem. Aqui, o 313-A trata da inserção de dados falsos em sistema de informações. Ou seja, é a conduta de inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos ou alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar o dano. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Esse artigo ele foi acrescentado por uma lei no ano de 2000, pela Lei 9.983. Esse é o crime conhecido como peculato eletrônico, ou ainda conhecido por muitos nas provas e nos estudos como pirataria de dados. Aqui, o bem jurídico, mais uma vez, é a administração pública, mas no que se refere ao seu interesse material e moral. Em sentido estrito, ele protege a segurança do conjunto de informações da administração pública. O sujeito aqui, ativo, mais uma vez, é o funcionário público, pois estamos tratando dos crimes funcionais, então é um crime próprio, ou seja, exige-se a qualidade de funcionário público. Mas atenção, como acabamos de ler no dispositivo, exige-se que o sujeito ativo seja funcionário público autorizado a realizar operações nos sistemas informatizados da administração pública. Isso significa que outro funcionário público, que não aquele o autorizado, somente poderá concorrer para o crime na forma do artigo 29 do Código Penal. Então, nós estamos diante de um crime próprio, de um crime funcional, que exige a qualidade de funcionário público, mas mais ainda, ele exige uma condição mais específica, que o funcionário público seja aquele autorizado a realizar operações nos sistemas informatizados da administração pública. Se for outro funcionário público que não aquele autorizado a realizar essas operações, então ele concorrerá para o crime na forma do artigo 29 da Lei Penal. A situação do particular nesta conduta continua como nós vimos nos artigos anteriores dos crimes funcionais até agora vistos. Então, o particular poderá ser coautor ou partícipe desta conduta nos moldes do artigo 30 do Código Penal, mas ele deve ter conhecimento, ciência da qualidade de funcionário do outro agente e qualidade ainda, além da de funcionário público, da que ele seja autorizado para essa conduta. O sujeito passivo imediato desta conduta é o Estado e o sujeito passivo secundário de tal delito é aquela pessoa que foi lesada com a conduta. O tipo objetivo aqui é inserir ou facilitar a inserção. Quem? O funcionário público, crime próprio, crime funcional. Mas ainda, uma situação mais específica, o funcionário público autorizado. A quê? A inserção ou facilitação pelo funcionário público autorizado, a inserção de dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou para causar dano. Aqui, então, essa inclusão, alteração ou exclusão indevida dos dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração traz uma finalidade específica, que o agente, sujeito ativo, funcionário público autorizado, tenha o intuito de obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou ainda causar dano.
Então, aqui nós temos um tipo misto alternativo. Ainda que o agente, no mesmo contexto fático, realize mais de uma conduta típica, haverá somente um crime, o crime único. E aqui, a vantagem indevida que ele visa obter pode ser tanto material, econômica ou ainda moral. Então, essa vantagem indevida, cuidado, muitos candidatos analisam, ao ler essa expressão vantagem indevida, somente a vantagem econômica. Mas não, aqui ela pode ser também de natureza moral. O tipo subjetivo desta conduta é o dolo, ou seja, a vontade de inserir ou facilitar a inserção de dados falsos, bem como de alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública. E aqui, então, nós temos a vontade de inserção ou facilitar a inserção dos dados falsos, ou ainda, em relação aos dados corretos, alterá-los ou excluí-los indevidamente. Esse crime ainda exige o dolo específico do agente, que é aquela expressão com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou para causar dano. Cuidado, então, aqui, além do dolo, exige-se o dolo específico, a finalidade de obter vantagem indevida, seja para si ou para outrem, ou ainda causar dano. Lembrando que a vantagem indevida pode ser material, econômica ou ainda moral. Esse delito não tem previsão de modalidade culposa. A consumação dele vai se dar no momento em que o agente pratica uma das condutas previstas no tipo penal, independentemente da obtenção daquela vantagem pretendida, ou ainda da causação do dano, pois aqui trata-se de delito formal. A produção do resultado visado pelo agente conduz ao exaurimento do delito. Mais uma vez, a tentativa é cabível, pois estamos diante de um crime plurissubsistente. Mais uma vez, nós temos aquela forma majorada no parágrafo 2º do artigo 327. Lembrando, o artigo 327 traz o conceito de funcionário público para os efeitos penais. E o parágrafo 2º traz, então, a forma majorada desse delito. O parágrafo 2º do artigo 327 aplica-se ao 313-A. A pena, então, será aumentada da terça parte, quando o autor do crime for ocupante de cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. A ação penal aqui é pública e incondicionada. Passamos, então, para a análise do artigo 313-B, que trata da inserção de dados falsos em sistema de informações. O artigo 313-B dispõe acerca da conduta de modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações ou programas de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. A pena aqui prevista é de detenção de 3 meses a 2 anos e multa. O parágrafo único trata que as penas são aumentadas de 1/3 até a metade se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. Pessoal, aqui a gente tem, então, uma situação diferenciada nesse parágrafo único. O aumento de pena de 1/3 até metade, se essa modificação ou alteração resultar em dano para a administração pública ou para o administrado. Essa conduta típica, esse artigo, foi acrescentado ao Código Penal também no ano de 2000 pela Lei 9.983. O bem jurídico aqui é a administração pública no que se refere ao seu interesse material e moral. E, num sentido estrito, protege-se a segurança do sistema de informações e programas de informática da administração pública. O sujeito ativo é, mais uma vez, o funcionário público, pois trata-se de crime próprio. Mas atenção, aqui, diferente do artigo anterior, do 313-A, não se exige
o 313B, não se exige que o sujeito ativo seja funcionário autorizado a operar o sistema de informações ou o programa de informática da administração pública. Então, aquela especificidade do artigo 313A do funcionário público autorizado, aqui nós não temos. Aqui não se exige, então, que o sujeito ativo seja funcionário autorizado. Basta a condição de funcionário público. Mais uma vez, a situação do particular, ela é tratada nos moldes do artigo 30 da Lei Penal. Ele pode ser coautor ou partícipe deste delito, desde que ele conheça a qualidade de funcionário público do outro agente. O sujeito passivo imediato é o Estado, e o sujeito passivo secundário é aquela pessoa lesada com esta conduta. O tipo objetivo aqui é modificar ou alterar. Quem? O funcionário público, não mais autorizado, basta o funcionário público. Ao modificar ou alterar o funcionário público, o que? O sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. O verbo modificar significa uma transformação radical no programa ou no sistema de informações. E a conduta alterar também traz uma mudança no programa, mas não chega a desnaturá-lo totalmente. Trata-se também de um tipo misto alternativo, ou seja, ainda que o agente, no mesmo contexto fático, realize mais de uma conduta típica, estamos diante de um crime único. O elemento normativo do tipo aqui é a expressãozinha sem autorização ou solicitação da autoridade competente, de modo que, se houver autorização ou solicitação da autoridade competente, o fato é atípico. O tipo subjetivo também é o dolo, ou seja, a vontade de modificar ou alterar sistema de informações ou programa de informática da administração pública. E o autor aqui deve ter a ciência da não autorização ou não solicitação. Nesta conduta, nós não temos o dolo específico e também não há previsão de modalidade culposa. A consumação desta conduta se dá no momento em que o agente modifica ou altera, seja total ou parcialmente, o sistema de informações ou programa de informática da administração pública. Não há a necessidade do dano à administração pública. Nós estamos tratando da conduta do caput do artigo. Então, não é necessário que haja o dano à administração pública. E a tentativa é cabível, pois estamos diante de um crime plurissubsistente. Aqui, mais uma vez, nós temos o aumento de pena da terça parte prevista no parágrafo 2º do artigo 327, ou seja, quando o autor for ocupante de cargo em comissão ou função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. A pena aqui, então, será aumentada da terça parte. A ação penal é pública e incondicionada, mas atenção, a forma simples prevista no caput, por ter pena máxima não superior a 2 anos, caracteriza-se como infração penal de menor potencial ofensivo, devendo seguir, então, o procedimento da Lei 9.099 de 95. Mas, se a gente tiver um dano, mas se essa conduta da modificação ou alteração resultar num dano para a administração pública ou para o administrado, haverá, então, a aplicação do parágrafo único do artigo 313b, ou seja, a pena será aumentada de 1/3 até a metade, quando houver comprovação do resultado dano para a administração pública. Pessoal, espero que vocês tenham absorvido bastante as informações. Eu espero vocês no próximo bloco para a gente continuar conversando aí sobre os crimes funcionais para gabaritar a prova de direito penal do concurso de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Até a próxima!